Será que existe uma profissão certa para o melancólico? Como é a pessoa com esse temperamento no trabalho? Dureza, resistência e introspecção. Essas são algumas características dos queridos melancólicos, nosso elemento da terra. São sobre eles que falarei hoje. Posso te dizer que muitos caminhos levam o melancólico ao sucesso no trabalho. Imagine você sendo reconhecido pelo trabalho que você faz, ganhando bem, com aquele sentimento de realização que você sempre buscou e sonhou. Existem alguns conhecimentos que nos levam para esse estado com uma certa facilidade. Um deles é esse que falaremos nesse vídeo, que é como usar as suas inclinações naturais para ter resultados que você sempre quis no seu trabalho, trilhando um caminho que seja alinhado com seus temperamentos e não se fechando para um mundo cheio de oportunidades que estão prontas para serem agarradas. Então, se você quiser encontrar essas qualidades, eu tenho certeza que elas estão aí em algum lugar perdidas, mas que você ainda não se deu conta. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar como. Você que não sabe se ainda é melancólico, nesse vídeo eu vou te dar vários exemplos que eu te garanto que você vai descobrir. E você que convive com algum melancólico, durante esse vídeo eu vou te mostrar um jeitinho de tentar entender eles, já que eles não dizem muito sobre os seus pensamentos, e fazer com que eles se abram para você. Antes de mais nada, melancólico não é sinônimo de tristeza. Eu vou te explicar daqui a pouco por que eles parecem que são mais tristes, mas acabaram com essa falsa rotulação. Essas pessoas incríveis também são muito reservadas e passam muito tempo refletindo sobre os demais acontecimentos da sua vida cotidiana, sem se abrir muito para as outras pessoas, sendo que isso é parte de uma qualidade mais fria. Semelhante aos fleumáticos, eles possuem reações iniciais muito fracas quando é dado um estímulo. Eles são pouco impulsivos. Os melancólicos também eles têm uma qualidade seca, que remete à resiliência, que também remete ao rancor. Imagine aí quando você coloca a mão na terra, você deixa uma marca, e aquilo pode ficar guardado muito tempo na mente do melancólico. Eles possuem uma excelente memória também. Hoje você vai aprender a lidar com os melancólicos, quando eles acabam se fechando no seu mundo e evitando os contatos externos. Agora, se você já sabe qual é o seu temperamento e se enquadra nessas características, você vai descobrir quais são os trabalhos que mais se adequam a essas qualidades da terra. Neste momento você deve se perguntar, o que acontece se eu não estiver trabalhando e alinhado com o meu temperamento? Acontece o que chamamos de sofrimento simbólico, levando aos primeiros sintomas de doenças de natureza mental, como ansiedade e síndrome do esgotamento. Mas tudo isso é possível de ser evitado, e nesse vídeo você vai saber como. Vamos fazer um exercício de observação. Pense um segundo como a Terra se comporta. Se fizermos uma analogia com a água, por exemplo, você pôr a mão na Terra, dentro da Terra, é difícil, né? Você não consegue fazer isso com facilidade. Ela não cede, ela é mais firme. É difícil de você romper. E se você tenta, normalmente você deixa uma marca. E essa marca, como eu falei agora há pouco, ela é voltada para o rancor. E quando você magoa uma pessoa assim, você trata mal ela e acaba contrariando ela, ela não vai esquecer. Assim como a água dos fleumáticos, a terra também é fria. A diferença é que mora na profundidade. Porque o fleumático ele é mais ligado ao mundo material, enquanto o melancólico ele tem mais preocupações com discussões mais complexas, analisando mais as situações que ocorrem no ambiente do que propriamente com as coisas materiais. Espera aí que eu vou te explicar. Pensa aí no happy hour da empresa. O melancólico é aquele que não vai, e nem se for convidado. E digamos assim, se ele for intimado aí, ele também não vai. Diferentemente do fleumático, que se for intimado acaba indo. Mas para fim didático, vamos supor que o melancólico vai nesse happy hour. Então, chegando lá, ele não vai ficar preocupado com a comida, com a bebida. Ele vai ficar mais observando as pessoas, o que elas estão fazendo, e ele vai evitar o máximo de contato com essas pessoas. Então ele vai ter um mínimo de interação possível. Ele vai ficar ali refletindo sobre as ações de cada um no ambiente. Por exemplo, quando uma pessoa está conversando com outra, quais são os assuntos que elas estão falando ali? É sobre política do dia? São sobre coisas elevadas? Ou é sobre a vida dos outros? Essas observações que o melancólico faz levam a algumas reflexões do tipo: esses dois estão conversando, será que existe um interesse amoroso? Ou será que o pessoal sabe o que eles estão fazendo da vida? Essas características fazem do melancólico muito pragmáticos quando eles vão se expressar. Eles processam muito tempo as informações antes de saírem falando qualquer coisa que vem na cabeça. Saber identificar isso é muito importante e vital, porque você sabe que a pessoa que tem esse temperamento, ela veio falar com você em um determinado assunto e ela vai fazer isso sem rodeios.
por ter já refletido e meditado bastante sobre o tema. E não dar atenção para ela, ao que ela vai estar falando para você, pode criar uma barreira muito grande entre vocês, que vai ser difícil de romper depois. A alma melancólica também tende a ter uma cabeça muito dura, dada as suas características de resistência. É difícil você mover a terra. O fato de eles refletirem muito sobre um assunto faz com que eles tenham muita convicção sobre a decisão tomada. Nesse sentido, é muito difícil para eles tomarem decisões rápidas. Porém, quando a decisão ela é tomada, há uma grande chance da decisão ser mais acertada. Afinal, eles já estão pensando muito sobre aquele tema há algum tempo, não é mesmo? Então, se você já tomou, caso você seja melancólico, ou participou de alguma decisão bem certeira de um melancólico, comenta aqui abaixo para a gente saber. Ao mesmo tempo que o melancólico ele pensa sobre as situações, ele também reflete muito sobre si mesmo. É comum pensar que se ele mudar as ações que ele tem, ele vai conseguir alterar o mundo à sua volta, sendo que isso confere a essa pessoa uma falsa sensação de poder. É um auto-engano achar que fazendo bastante coisas ali com perfeição, ele vai ser um dia valorizado e vai se tornar realmente aceitável às outras pessoas. No trabalho, é aquela pessoa que abraça todas aquelas tarefas e entrega tudo antes do prazo, com maior nível de detalhe, a ponto de que a chave disso está na intenção de que ela faz isso achando que ela vai ser aceita e valorizada. Mas fazer isso tudo não garante que ela vai ter uma aprovação dos colegas. Não garante que os colegas vão ver da mesma forma. Às vezes eles vão pensar que essa pessoa ela está ali fazendo nada mais do que o trabalho dela exige, nada mais que a obrigação dela. Isso pode virar um problema, porque caso ela passe a se culpar por tudo que acontece, ela pode entrar e transformar essa culpa em um remorso que depois pode virar uma depressão. E é importante dizer que o melancólico ele não se faz de vítima. Muito pelo contrário, ele se responsabiliza e se culpa pelo fato ocorrido. Então o problema mora realmente em achar que ele mudar as atitudes dele, automaticamente o problema vai resolver. Eu vou fazer uma breve analogia para que você possa entender. Vamos supor que um projeto atrasou e a entrega desse projeto teve uma parada de produção de um produto que não estava no programa, não foi programado. O melancólico ele já pensa, se ele tivesse entregue a parte dele ali muito antes do prazo, eles não teriam atrasado a entrega desse projeto. O que na grande maioria dos casos não é verdade. Caso esse comportamento continue acontecendo com as tarefas e os projetos em geral, ele poderá começar a se sentir com aqueles sintomas ali de depressão, perder a confiança no trabalho, por causa daquelas variáveis que ele não controla. Ele começa a se culpar por não ter conseguido adiantar as coisas, as tarefas que ele tinha que fazer. Isso leva a uma crise ansiosa, síndromes do esgotamento, né, que são conhecidas hoje como burnout. Até aqui eu imagino que você já conseguiu pegar que o melancólico ele é tranquilo, às vezes ele é rancoroso, ele gosta de pensar e refletir sobre os temas antes de tomar uma decisão. Vamos descobrir agora como o melancólico pode desenvolver profissionalmente e o que ele pode fazer para buscar e trilhar um caminho de sucesso com uma facilidade um pouco maior, alinhando seu temperamento com o seu trabalho. E antes que eu me esqueça, se você está gostando do vídeo, já clica no botão de curtir o vídeo para que a gente possa entender se estamos no caminho certo e continuar fazendo conteúdos mais como esse. Bom, presta atenção aqui agora que é importante, então bora lá. O trabalho do melancólico vai ser aquela pessoa que gosta de ficar parado. Ele vai ficar quieto ali no seu lugar sem ser incomodado, pois ele está imerso ali naqueles pensamentos e trabalhando nas soluções e nos questionamentos que vão levar às reflexões para tirar uma conclusão ali mais certa do trabalho que ele está fazendo. Então a tomada de decisão do melancólico pode ser muito difícil para ele buscar e ter uma opinião contrária daquela decisão que ele tomou, porque ele vai ter uma certa resistência, muitas vezes traduzidas naquele comportamento cabeça dura que eu comentei. Profissões como analista ou cientista de dados, desenvolvedores de software, estatísticos e profissões que precisam de mais tempo para trabalhar as informações que são coletadas e recebidas ali e processar todas essas informações, chegando em resultados ali que sejam pertinentes frente às análises que eles fizeram durante o processo, são excelentes para esse perfil. O melancólico ele está num terreno conhecido, porque não tem interação com pessoas durante a execução das tarefas.
E então ele fica confortável ali naquela solidão. Pesquisadores também se encaixam muito bem nesse temperamento. Como precisam fazer testes e ensaios ali, com pouca interação humana, vai deixar eles tranquilos ali para realizarem o trabalho. Assim, se a gente comparar com a análise de dados, eles ficam por muito tempo investigando aquelas informações ali e buscam chegar numa conclusão para obter o resultado mais correto. E antes que eu me esqueça, no vídeo que eu explico as origens dos temperamentos e a simbólica por trás dos elementos, eu digo também que você não deve levar os temperamentos como algo determinístico. Como por exemplo, eu sou assim porque eu sou melancólico e eu não tenho como mudar isso. Na realidade tem sim, está errado pensar dessa forma. Você deve mudar, inclusive. Comparativamente, é quase como se você aprender uma disciplina, uma matéria que você tem mais dificuldade. Então vai ser mais difícil, mas eu tenho confiança em você. Bom, para você que trabalha com melancólico, é preciso entender que ele precisa de espaço. O tempo e as ferramentas necessárias para que eles possam desenvolver as soluções. Então não perturbe muito o melancólico. Passe as demandas para ele ali para que ele possa atuar e deixe ele desembolar as análises e as soluções, tá bom? Então é importante perguntar para eles os prazos, porque eles são metódicos, então eles não vão te passar uma coisa completamente irreal. Então, se você precisa de algo que seja mais urgente, tente negociar com ele antes de iniciar a tarefa. Porque ficar cobrando um melancólico pode ser muito complexo. Como ele tem uma inclinação mais rancorosa, pode ser que ele desconte em você depois. E como eles possuem uma tendência a se culpar, deixa claro para eles que é possível revisar prazos e que você está aberto a essa possibilidade, como forma de evitar que eles fiquem se martirizando depois, caso alguma meta não seja cumprida e ele não consiga entregar a atividade que ele tinha proposta para fazer. Beleza, já entendi como é que funciona esse temperamento, mas eu não faço nada disso que você citou, então como que eu lido com isso? Bom, presta atenção aqui que eu vou te explicar agora. Você que é melancólico e não está trabalhando com essa profissão, uma profissão que seja alinhada com o seu temperamento, a melhor forma de lidar é esclarecer como que você desempenha melhor o seu trabalho. Por exemplo, que você gosta de receber as demandas com antecedência e que você precisa de prazo factível para que possa resolver tudo o que você precisa fazer, fazendo com que você evite essas cobranças desnecessárias. Avisar também quando é necessário revisar algum prazo e fazer com antecedência, evitando você se culpar por uma decorrência de uma variável ali que está fora do seu controle. Então, se você é uma pessoa que está ocupando um cargo mais executivo, também pode enfrentar um desalinhamento, que seja esse desalinhamento simbólico que eu comentei mais cedo. Como, por exemplo, decidir algo rápido, algo que não esteja ali no tempo hábil para que você possa meditar, maturar aquela decisão. E isso pode impactar entregas importantes e objetivos da sua empresa. Então, isso pode acarretar que você atrase alguma entrega de projeto, se você demorar a tomar uma decisão. Então, sendo assim, é preciso treinar um pouco essa capacidade de tomar de decisão mais rápida. Será preciso lutar contra esse instinto de ter que refletir muito tempo sobre o tema, sobre as decisões que você vai tomar. E uma maneira de fazer isso, que você pode usar, é buscar temperamentos que complementem o seu. Como é o caso do colérico e dos sanguíneos, que eles têm uma capacidade de tomar decisões mais rápidas ali. Essa recomendação também é excelente para empresários que, ao invés de empreender ali sozinhos, podem buscar um sócio ali para complementar as habilidades de cada um. Por fim, pessoal, uma vez que o melancólico está falando, não interrompa. Ouça com atenção e muito cuidado, porque essa pessoa ela tem um certo limite em se expressar. E quando ela acaba fazendo isso, se ela for interrompida, ela se fecha mais no seu mundo interior. E para você que é melancólico, evitar se fechar, tente se manter firme num posicionamento que você não quer ser interrompido quando estiver falando, principalmente se a interação for com um sanguíneo ou um colérico, que já querem sair dando opinião ali para tudo. Então, por isso que é importante conhecer os temperamentos de quem você convive, porque isso vai te dar base para entender que existem certas inclinações ali que são naturais daquela pessoa. Muito bom, gostei bastante, mas ainda não sei porque o melancólico é falsamente acusado de triste. Eu estava deixando essa para o final mesmo. Pois bem, o melancólico ele é uma pessoa profunda. Ele vai internalizar ali tudo. Então,
é como se eles refletem muito sobre as coisas que vão ser ditas, né? E sobre as situações gerais da vida. Além de serem muito mais reservados, eles acabam ali passando essa impressão de tristeza. Mas o fato é que na solidão que eles estão vivendo ali, eles estão profundamente felizes. Por mais que eles não demonstrem isso. Então por isso, melancólicos do meu coração, tentem expressar um pouco mais seu estado de espírito para que essa impressão de tristeza não gere preocupações desnecessárias nas pessoas que você convive. E como bônus, você vai ser muito menos perturbado por elas. Se perguntando ali, tá tudo bem com você? E aí, está acontecendo alguma coisa? É verdade ou não é? E aos demais, quando você identificar um melancólico, pense na profundidade e não automaticamente na tristeza. Se você gostou desse conteúdo, já clica no botão se inscrever no canal, que nós vamos trazer muitos outros conteúdos iguais a esse. Um grande abraço!